Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu pedi para a equipe de louvor trazer essa música, essa última que nós cantamos, porque tem a ver com a mensagem desta noite, que é intimidade com Deus. E eu quero começar fazendo uma pergunta para os irmãos, não precisa responder em voz alta, mas para responder para si mesmo diante de Deus, que é o que interessa, né? Como você está hoje no seu relacionamento com Deus? Você sente que está tendo uma comunhão íntima com o Senhor? Que o seu relacionamento com Deus está bem de pertinho? Pode ser que sim. Então esta mensagem desta noite é para que você mantenha assim esse relacionamento bem perto com Deus. Mas se você acha que precisa melhorar o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, talvez essa mensagem seja um desafio para a sua vida, como tem sido para a minha, pois Deus já tem falado ao meu coração através dessa mensagem. Você quer ter mais intimidade com Deus? Quer sentir Deus bem de pertinho? Eu vou começar, meus irmãos, lendo com os irmãos o texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Abram suas Bíblias. Nós vamos ver alguns versículos, mantenha a Bíblia conectada ou aberta aí na sua mão. Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5. Deuteronômio 6, verso 4 e 5. Irmãos, eu gostaria de dizer que eu não quero dar uma fórmula aqui para ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus, ela deve ser buscada cada um e Deus vai falar ao coração de cada um individualmente como Ele faz. Mas eu quero usar aqui alguns parâmetros da palavra de Deus que podem nos ajudar, de maneira geral, a buscarmos essa intimidade com Deus. E a primeira orientação que nós vamos ter na palavra de Deus, para que realmente estejamos em comunhão com Ele, é essa que temos aqui, dada no Antigo Testamento, a lei que Deus deu a Moisés, que diz o seguinte, versos 4 e 5 do capítulo 6 de Deuteronômio. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E que todas essas palavras, a lei de Deus, a palavra de Deus, que hoje lhes ordeno, estejam em seu coração. Irmãos, precisamos pensar que para nós termos intimidade com Deus, primeiro nós precisamos conhecer o nosso Deus, no sentido de que Ele é o único Deus que existe. Para nós isso é bastante óbvio. Nós não somos de uma expressão de fé politeísta, né, que abraça a crença em vários deuses. Nós cremos que o nosso Deus, o único Deus que existe, o único e verdadeiro, é o Deus que se revela na sua palavra e que se revelou através do seu povo de Israel, pelos profetas, e depois no Novo Testamento pelo seu Filho Jesus Cristo e os apóstolos. Então nós sabemos que só existe um Deus e não podemos ter dúvida quanto a isso, porque quem não tem a Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como único Deus, não terá a mínima condição de ter intimidade com Ele. Então, isso é um pressuposto, né, básico da nossa fé.
Mas o nosso chamado não é apenas para reconhecer que existe um Deus único e verdadeiro, mas o nosso chamado, o chamado de Deus é para nós termos relacionamento com Ele. E um relacionamento com base no amor. Aqui a palavra de Deus diz: ame o Senhor. E aqui, meus irmãos, não vem como uma sugestão, mas vem no imperativo, o verbo ame o Senhor. Ame o Senhor, seu Deus. Então, amar a Deus, expressar o nosso amor a Deus, nutrir o nosso amor a Deus, é o que vai permitir que nós nos sintamos e sintamos a presença dEle e estejamos em comunhão íntima com Deus. E precisamos entender que Deus deseja esse relacionamento. Qual é a maior prova de que Deus deseja se relacionar conosco intimamente? Ele enviou Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, foi sacrificado na cruz para o perdão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter esse relacionamento íntimo com Ele. Uma vez que pecadores que somos, se não tivermos o perdão dos nossos pecados, não temos condições de nos relacionar com um Deus que é santo. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas Deus nos amou, sacrificou o seu próprio Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, porque Ele quer se relacionar conosco. E é um relacionamento de amor, de intimidade. Irmãos, não tem como amar de longe. O amor aproxima as pessoas. O amor de Deus nos aproxima dele e o nosso amor a Deus também o aproxima de nós. Então, o amor é a chave para o relacionamento com Deus. Agora, o amor precisa ser intenso. O amor a Deus não pode ser o restinho dos nossos sentimentos ou da nossa consideração ou da nossa obediência a Deus. A palavra de Deus diz aqui que nós devemos amá-lo de todo o coração. Precisamos dedicar um amor total no nosso coração ao Senhor. Nós podemos até amar as outras pessoas, ou outras pessoas, mas como reflexo do amor de Deus por nós. Jesus resume os mandamentos em dois. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas amar a Deus sobre todas as coisas. O próprio Senhor Jesus também diz que quem amar mais o pai, a mãe, irmãos, cônjuge, ou seja lá quem for, mais do que ama a Ele, a Jesus, não é digno de ser seu discípulo. Então, o nosso amor precisa ser integral. O nosso amor a Deus precisa ser de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Então, uma primeira reflexão que cabe aqui, meus irmãos, para nós: como tem sido o nosso amor a Deus? Como temos expressado o nosso amor a Deus? Quando Deus olha para o nosso coração, quando Ele olha para a nossa vida, o quanto Ele acha de amor por Ele? Então, se nós quisermos ter intimidade com Deus, meus irmãos, o nosso amor a Deus precisa ser total, sem reservas. Nós não podemos amar a Deus quando qualquer coisa. Nós não podemos amar a Deus se qualquer coisa que for. Não. O amor a Deus é sempre. Não importa as circunstâncias, não importa a situação, é o tempo todo amar a Deus. Então, fica aqui essa primeira reflexão para nós. O quanto nós amamos a Deus. A proporção que nós amarmos a Deus será a proporção da intimidade que nós vamos ter com Ele.
Segundo lugar, meus irmãos, eu quero ver com vocês Salmos 63, verso 1. Que venha a ser justamente a letra do cântico que nós cantamos. Salmo 63, verso 1. O salmista diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, o meu único Deus, concordando lá com o que nós vimos em Deuteronômio. E eu te busco quando dá. É isso que o salmista fala? De qualquer jeito. Não, ele fala, eu te busco intensamente, intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Ele usa aqui a figura da corça, que é um animal que corre muito, que sua muito. Eu já até falei sobre isso com os irmãos numa outra ocasião, mas é um animal que ele precisa de água para sua sobrevivência. Como uma terra seca que anseia por água. Então, para nós termos intimidade com Deus, meus irmãos, nós precisamos ter esse desejo no nosso coração, nutrir esse desejo no nosso coração. Nós precisamos desejar ter intimidade com Deus. Como se disso depende a nossa vida. O cântico que nós cantamos diz assim: como o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Tenta ficar 1 minuto sem respirar. Aqueles que são nadadores e treinam a apneia, talvez consigam ficar 1 minuto sem respirar. Mas tenta ficar por alguns minutos sem respirar. Começa a dar tontura, dá um desespero. Nós vimos durante a pandemia pessoas sufocando por causa do vírus, né, que graças a Deus já foi embora, ou pelo menos já não faz tanto estrago como já fez, mas pessoas morrendo porque não conseguiam puxar o ar para dentro dos seus pulmões, que estavam comprometidos. Nós precisamos, meus irmãos, desejar a presença de Deus como o ar que respiramos, porque é vital para nós. Nosso relacionamento com Deus não pode ser algo que a gente faz quando dá, se possível, só quando precisamos, né? Tem muita gente que vai buscar intimidade com Deus quando está passando por lutas, por dificuldades. Mas não para ter intimidade com Deus, só para Deus livrar, né, ela da dificuldade, só para receber a bênção que precisa. Muita gente está interessada apenas nas bênçãos de Deus, mas não no Deus que concede as bênçãos. O salmista diz aqui: tu és o meu Deus e eu te busco intensamente, e a minha alma tem sede de ti, é de ti, é de Deus que ele estava expressando essa sede. E aí, a segunda reflexão, né, a pergunta para nós refletirmos é: o quanto nós desejamos a presença de Deus, irmãos? O quanto nós desejamos a presença de Deus? O quanto nós desejamos também vai ser um fator importante para que a gente tenha, para que a gente aumente, para que a gente solidifique a nossa intimidade com Deus. Porque, meus irmãos, sem intimidade com Deus, as coisas ficam difíceis. A letra da música que nós cantamos diz assim: as lutas têm tentado me afastar de ti.
E de fato, as lutas da vida, as perdas da vida, os problemas, os desafios da vida tentam nos afastar do Senhor. Tentam nos afastar da nossa comunhão com Deus, mas nós precisamos de fato colocar em prática o que nós cantamos. Quando nós cantamos assim: eu não vou desistir até o final de estar na presença de Deus. Eu não vou deixar que nada, nem ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhuma perda, nada me afaste da minha comunhão com Deus. Porque, meus irmãos, as lutas, os desafios, as perdas, os problemas são difíceis de serem enfrentados com Deus na nossa vida. Na intimidade com Deus nós temos dificuldades. Imagina longe de Deus, tudo piora. Nós ficamos vulneráveis. Os problemas se agigantam. As tentações ficam difíceis de serem vencidas. O desânimo toma conta. E quanto mais nos afastamos da comunhão com Deus, menos forças a gente tem para voltar a essa comunhão. Então, nós precisamos desejar, como a corça anseia por águas. Nós, como o ar que nós respiramos, nós precisamos de Deus, da presença de Deus, da comunhão com Deus, para estarmos bem espiritualmente e para vivermos bem nessa vida. Porque, meus irmãos, não tem nada que esteja ruim que não possa piorar sem a presença de Deus. E também não há nada que esteja tão bom que não possa melhorar com a presença de Deus. Então, do ponto de vista espiritual, é uma insanidade nós não buscarmos, não querermos, não nos empenharmos para amarmos a Deus e buscarmos a nossa comunhão com Ele. Precisamos pedir que Deus nutra em nós esse desejo, que o Espírito Santo de Deus nos leve na direção do Pai, porque o que Deus está fazendo o tempo todo é assim: meu filho, vem cá, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos ter intimidade. Como você está? Eu quero te ajudar. Não importa o que nós estejamos vivendo, Deus será sempre a resposta. Deus será sempre a solução. Deus será sempre a renovação que nós precisamos. Então, vamos desejar a presença de Deus. Terceira reflexão que quero fazer com os irmãos, e aí a gente vai voltar para aquele assunto que eu já comecei, lá no começo, sobre a santidade de Deus. Vamos voltar um pouquinho, Salmos 25, verso 14. Vinte e 25:14 diz assim nos Salmos: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Tem outras versões que dizem assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, meus irmãos, para nós termos intimidade com Deus, nós precisamos temer a Deus. Temer não no sentido de ter medo, de ter pavor, porque uma vez que nós entregamos a nossa vida a Cristo, a graça de Deus está sobre nós. Mas é o temor de Deus que nos leva a nos preocuparmos com a vontade dEle para a nossa vida. É o temor a Deus que nos leva a querer conhecer mais a Deus. E conhecendo mais a Deus, nos submetermos mais a Deus. Porque
Quando nós tememos a Deus e o conhecemos e colocamos em prática aquilo que Ele demonstra como sua vontade para a nossa vida, nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos mais íntimos de Deus. É por isso que Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, e os guarda e os obedece, este é o que me ama. Então nós demonstramos amor a Deus e o temor a Deus quando obedecemos, quando nós vivemos os propósitos que Ele tem definidos para nós. Por isso que o crente precisa ler a Bíblia. Insistimos tanto nisso. Crente precisa ler a Bíblia, porque é na palavra de Deus que nós vamos conhecer a sua vontade. É na palavra de Deus, conhecendo a sua vontade, que nós vamos adquirir o temor a Deus, para obedecê-lo. E obedecendo a Deus, nós estaremos bem perto dele. Seremos mais e mais abençoados por Ele, porque Deus ama aqueles que o obedecem. E mais, Deus quer intimidade com aqueles que o temem. A intimidade do Senhor, os segredos do Senhor, são para aqueles que o temem. E aqueles que o temem, então, vão buscar viver em santidade. Porque, meus irmãos, a base do relacionamento com Deus precisa ser a santidade. O temor a Deus nos leva a obedecer a Deus, a sermos santos. E aí eu quero ver mais um texto com os irmãos, que está em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 15 a 17. Vou dar um tempinho para os irmãos abrirem enquanto eu tomo um gole d'água. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 15 a 17. Amém? 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15 em diante, diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou. Quem é que nos chamou? Deus. Assim como é santo Deus que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então vejam, meus irmãos, a intimidade com Deus, com um Deus que é santo, que é puro, ela se aprimora, ela aumenta quando nós procuramos temer a Deus e buscarmos a santidade para a nossa vida também. Sejam santos como é o vosso Deus. É óbvio que isso é um objetivo. Diante de Deus, Ele nos enxerga santificados por Cristo. Agora, a nossa luta é diária para termos santidade. Precisamos negar a nós mesmos todos os dias. Olhar para o que a palavra de Deus nos ensina como princípio dele para a nossa vida, temermos a Deus, portanto, diante de seus mandamentos e os colocarmos em prática, para buscarmos a santidade. Porque Deus não pode ter comunhão com as trevas, Deus tem comunhão com quem é santo. Então, em Cristo nós somos santificados e chamados para viver em santidade. É por isso que aqui Pedro fala, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor a Deus, durante a jornada terrena de vocês. Então, na nossa jornada terrena aqui, meus irmãos, nós precisamos andar no temor do Senhor. E isso vai nos levar a termos cada vez mais intimidade com Ele. Não há, meus irmãos, como dizer que tem intimidade com Deus se não busca obedecer a Deus. Se não há uma busca pela santidade na nossa vida.
Alguém pode até se enganar, tendo uma vida fora dos caminhos do Senhor, fora dos mandamentos do Senhor, e falar que tem intimidade com Ele. Mas estará se enganando, porque não tem como ter intimidade com Deus se a base dessa intimidade não for a santidade para o qual nós fomos chamados. E é claro que esse processo de santidade nós temos a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo vai nos impulsionar para sermos santos, como é a ordem da palavra de Deus, mas nós precisamos estar com o coração aberto, com o coração submisso ao que o Espírito nos diz, para que possamos ter essa intimidade com Deus. Então a terceira pergunta desta noite para nós é: o quanto nós temos vivido em santidade para ter comunhão com Deus? O quanto nós tememos a Deus, no sentido de ouvir a sua voz, de conhecer a sua palavra e colocar em prática na nossa vida. O quanto nós temos imitado a Cristo, no sentido de sermos totalmente submissos ao Pai, como Ele foi até a morte. Meditamos sobre isso na semana passada. Então, meus irmãos, a intimidade com Deus, ela não acontece assim, de qualquer jeito. Ela não acontece no automático. A intimidade com Deus precisa ser buscada. Nós precisamos nutrir no nosso coração amor sincero, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento a Deus. Ainda que a gente não entenda os caminhos dele, ainda que a gente não entenda tudo que ele faz na nossa vida, nós precisamos declarar o nosso amor a Deus, porque não tem outro Deus. É o único, e ele é perfeito. E ele nos ama, ele sacrificou o seu filho para que nós tivéssemos comunhão com ele. Então a nossa comunhão com Deus, a intimidade com Deus é algo que precisa ser buscado intensamente, amando a Deus. É algo que precisa ser buscado a Deus, desejando a presença dele, como a corça anseia por águas, como o ar que nós respiramos para sobrevivermos fisicamente. E para termos intimidade com Deus, nós precisamos buscar a santidade, temer a Deus. Se nós sabemos qual é a vontade de Deus, vamos caminhar na vontade dele. Se nós nos desviamos da vontade de Deus, vamos pedir perdão e voltar para a vontade dele. Deus é perdoador, ele é misericordioso. Ele quer ter comunhão conosco. Então, se nós nos afastamos, Deus fala: vem de volta. Foi para isso que meu filho morreu na cruz, para você sempre ter a porta aberta para ter comunhão comigo. Mas nós precisamos buscar. Nós não podemos viver, meus irmãos, a vida cristã no automático. Porque se for no automático, a gente vai fazer aquela oração na hora do almoço, quando lembra, aquela oração quase dormindo na hora de dormir, e vai ler a Bíblia quando dá durante a semana, talvez só no domingo, a hora que o pastor fala para abrir a Bíblia para a mensagem, e vai ser algo assim no automático. Só que nesse automático nós vamos perdendo a intimidade com Deus. E longe de Deus, longe da intimidade com Deus, nós ficamos tão vulneráveis, meus irmãos, tão vulneráveis. Sofremos as tentações da nossa própria carne, sofremos as tentações do inimigo, que o mundo oferece. E quando nós caímos nas tentações, mais longe a gente vai ficando de Deus. E nenhum cristão em sã consciência pode desejar viver uma vida assim. Como é bom podermos chamar Deus de Pai. Um Pai amoroso. Pai, né, como o apóstolo Pedro fala aqui, uma vez que vocês chamam de Pai, né, aquele Deus que julga imparcialmente, nós chamamos de Pai. Um Pai que ama, um Pai que abençoa, um Pai que consola, um Pai que dá direção.
Um Pai que nunca nos abandona. Nem mesmo nas maiores dificuldades que nós passamos na vida, Deus jamais nos abandonou, jamais nos abandona. Então, vamos ter intimidade com esse Pai que abençoa. Humanamente falando, os pais são falhos. Mas nós temos um Pai que é perfeito. Que ama, que abençoa, que corrige porque ama, que dá direção e que quer ter comunhão conosco. Meus irmãos, o Deus da eternidade, o Deus que existia antes de existir qualquer coisa que nós podemos ver. Deus que existia antes de nós nascermos, antes de o mundo existir. Ele desejou ter comunhão com aqueles que Ele fez a sua imagem e semelhança. E ainda que muito dessa imagem e semelhança tenha sido quebrado por causa do pecado, Ele desejou tanto recuperar, restaurar essa comunhão nossa com Ele, que Ele enviou o seu Filho Jesus. Então, meus irmãos, não vamos desperdiçar tempo. Vamos nos aproximar de Deus. Se você sente que você não tem intimidade com Deus, ou que a sua intimidade com Deus está fragilizada, está com problemas, hoje é tempo de a gente voltar e buscar, desejar, amar a Deus, desejar, conhecer a Deus, temer a Deus, buscar a santidade, e com certeza Deus estará de braços abertos, nos esperando. Eu vou convidar todos a baixarem suas cabeças e nós vamos orar. Mas antes de orar, eu quero falar com você que não tem intimidade nenhuma com Deus. Que você já ouviu falar de Deus. Que você acha bonito crer em Deus, mas que não sente Ele pertinho de você. E eu quero dizer, seja para você que está aqui no templo ou que está nos ouvindo pela internet, Deus quer ter intimidade, comunhão, Ele quer ter você perto dEle, e por isso Ele enviou Jesus para morrer na cruz pelos seus pecados. E o que você precisa fazer, o primeiro passo para você estar em intimidade com Deus, é crer em Jesus e entregar a sua vida a Ele. Então, nesse momento, você pode, em seu coração, dizer: Senhor, eu sei que eu sou pecador, que eu estou longe de Ti, porque eu não sou perfeito, mas eu creio que Jesus, o Teu Filho, morreu na cruz para o perdão dos meus pecados. E eu quero sentir esse perdão na minha vida. E eu quero ter comunhão contigo. E agora eu quero falar para nós, que já temos alguma intimidade com Deus, porque todo aquele que já entregou a sua vida a Cristo, tem alguma intimidade com Deus. Mas se você entende que precisa melhorar essa intimidade, que o seu relacionamento com Deus está meio que distante, meio que no automático, lutas têm te afastado de Deus, o que Deus está falando para você nesta noite é: meu filho, minha filha, vem, eu estou te esperando. Me ame de todo o teu coração, o Senhor diz para nós. Me busque com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Não importa como esteja a sua vida, eu tenho poder para te abençoar, para te restaurar, para dar direção para a sua vida, mas me busque com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todas as suas forças. Deseje ter comunhão comigo. E busque a santidade. Busque a santidade. Tenha temor a mim, porque eu abençoo aqueles que me temem. Eu confio os meus segredos para aqueles que me temem. Eu confio a minha intimidade para aqueles que me temem. Então, se você tem algo na sua vida que esteja te afastando de Deus, seja o que for, tema ao Senhor e ame ao Senhor. Esteja submisso ao Senhor, não importa o
que aconteça. E diga isso para Ele agora. Faça a sua oração, dizendo a Deus: Senhor, eu quero essa intimidade. A morte do teu filho na cruz não foi em vão. Ele morreu para me perdoar os pecados, para me santificar, para eu ter comunhão contigo. Então eu quero ter essa comunhão, Senhor, de perto. Quero sentir a tua presença. Quero sentir a tua direção para a minha vida. Eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Clame a Deus por isso. Senhor, tu sabes o que vai no coração de cada um aqui nesta noite. Daqueles que estão aqui no templo, daqueles que estão em casa. E o que nós pedimos, ó Pai, é que teu Santo Espírito nos leve, nos impulsione a termos comunhão contigo. Nos faça